Barbosa, bom suco de tamarindo para você, tá bom, JB? Esse JB me aparece por cada uma, só por sorte. Um abraço, Jonivaldo Barbosa, falando sobre artesanato, é isso mesmo, hein? Hoje a pauta do JB foi sobre artesanato e a gente continua falando sobre arte aqui na programação da sua Rádio Mundial FM. Na Impacto 91, na velocidade da informação. O Jornal Impacto 91 desta segunda-feira está recebendo o artista plástico Jackson Willy dos Santos de Carvalho. Ele que trabalha com pintura óleo sobre tela, impressionismo, desenho, lápis, grafite sobre papel e desenho realista. É um prazer imenso receber o Jackson aqui no estúdio da Rádio Mundial FM. Já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes, acompanho o trabalho do Jackson já há algum tempo. Bom dia, bem-vindo ao Jornal Impacto 91. Obrigado, Jota. É uma grande honra poder estar falando aqui um pouquinho de arte com você e com os ouvintes aqui presentes. Muito bem, Jackson. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que cresce muito, todos os dias chega gente nova. E eu sei que muitas pessoas que chegaram a Luiz Eduardo Magalhães ainda não conhecem o seu trabalho, não sabem que Luiz Eduardo Magalhães tem um artista do seu nível, no nível em que você está, inclusive com participação em exposições internacionais. Mas a gente vai começar esse bate-papo de hoje falando um pouquinho da sua história, Jackson. Eu gostaria que você contasse para os ouvintes da Rádio Mundial FM quando você começou a desenvolver essa habilidade de artista plástico. Então, desde criança eu já tinha uma certa facilidade e também uma certa influência até por parte da família. Mas eu comecei assim, de fato, que eu entrei de cabeça assim, no mundo das artes foi com 13 anos, quando eu finalmente tive a oportunidade de participar de um cursinho de desenho. Então, com a minha professora Dora Bal. Hoje ela não mora aqui mais na cidade, mas meu primeiro contato com a arte assim foi nesse curso. Você já desenhava desde criança? Sim, desde criança eu já tinha esse fascínio pelo desenho, por fazer arte. E o que você costumava desenhar quando criança, Jackson? Eu gostava de desenhar meus personagens favoritos, pessoas assim que eu tinha uma certa influência, eu gostava de desenhar, ou até de criar minhas próprias criações eu gostava de fazer também. Já conseguia chegar a um padrão assim que você olhava e dizia, nossa, eu estou fazendo um bom trabalho? Já era possível, Jackson? Eu gostava, pelo menos o pessoal falava que ficava bonito, ficava né? bom, né, Jackson? Que legal. É isso aí, né? E então, já com esse talento, esse dom natural, posteriormente você entendeu que precisava também se qualificar, ou seja, desenvolver mais técnicas, ou seja, não bastava somente o dom, o talento, né? Você precisava juntar também com algumas técnicas. E como foi, né, essa transição de puro dom para essa mesclagem entre dom e técnica, Jackson? Então, aconteceu assim bem natural. Eu tava até com minha mãe e aí eu vi um certo panfletinho, curso de desenho. Eu fiquei curioso, peguei e entrei e comecei. Mas assim, eu achava que eu desenhava bem, até chegar no curso e perceber que eu não sabia de quase nada. Meu Deus. Geralmente é assim, né? Aquela Isso. história, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe de nada. É. Obviamente que já existia ali um talento, né, Jackson? Sim. Mas você entendeu, poxa, preciso de técnica. Não Isso, conheço isso. nada de técnica, né? Isso, então, tipo assim, meio que você acha que sabe alguma coisa até você estudar, ver que o buraco é mais de embaixo e aí você descobre que tem muita coisa para aprender. E aí, como é que foi, né, esse desenvolvimento de técnicas? Porque existem inúmeras técnicas e, Isso, obviamente, isso. que um artista não consegue trabalhar com todas elas. Como foi esse processo de seleção? Ou seja, eu vou por essa linha, eu vou por esse caminho. Então, assim, eu tive uma fase de experimentação onde você vai testando. Então, você testa giz, testa lápis pastel, testa lápis de cor, lápis grafite, tinta, aquarela. E aí você vai definindo aquilo que você tem mais facilidade e que você gosta mais. Então, é dessa forma, experimentando. Experimentando, né? A forma que você tem para encontrar
aquilo Isso. que você mais gosta e aquilo que também, de certa forma, mais casa com as suas habilidades Isso, naturais. isso. Seria isso, né? Isso, exatamente. Então é a fase assim de experimentação. É tipo aquela fase onde você tá aspirando a ser artista. Você ainda não descobriu sobre o que você quer falar, você ainda não descobriu qual é o seu potencial ainda. Você tá muito na fase ali inicial. Então é a fase que você experimenta, você prova de tudo para saber do que você gosta. Você lembra aproximadamente quantas artes você fez nesse período de experimentação? Cara, foi inúmeras, viu? A maioria, se for pra chutar o número aqui, eu não vou saber. Porque Não. foi muito. Muita Foi coisa. muito. Foi muita. Não dá nem para calcular. Não, foi muita. E essas que você fez nessa fase, o que aconteceu? Você descarta, você guarda? Então, algumas eu guardo, então eu tenho ali alguns portfólios em casa guardados, assim, recheados de trabalhos que eu fiz. Alguns eu dou de presente, outros até eu fiz por encomenda, outros, assim, você vai doando. Então, é isso que aconteceu com alguns trabalhos. Alguns guarda, outros você vende, outros você dá de presente. A dica que você dá para quem está entrando nessa profissão é realmente buscar entender qual a técnica que mais se adapta ao perfil? Isso. Então, para quem está começando, a fase de experimentação é super importante, viu? Então, você começar ali a experimentar, ver o que você gosta, no que você é bom, para em seguida você começar a alinhar o seu discurso sobre o que você quer falar. Então é isso. Então é experimentação e depois alinhamento de discurso. Exatamente. Você fala discurso, mas você pinta. Isso. É um discurso no pincel, é isso? Isso, exatamente. Por exemplo, a gente vai ter um artista que vai falar sobre o Nordeste. Então, o Nordeste é muito grande. Mas o que sobre o Nordeste ele vai falar? É sobre vaquejada, é sobre o homem no campo, é sobre a vida cotidiana no Nordeste. Então, é esse o tipo de discurso. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre razão e emoção. É tanto que você vai ver nos meus trabalhos muito emoção, retratos muito emotivos, sentimentos muito marcantes. A gente vê muito isso. Inclusive, você está com 2 obras aqui, né, e a gente percebe a expressão, né, Isso, que você então. coloca nessas obras. Né, Isso. algo realmente assim, maravilhoso. Né? Já lhe parabenizei algumas vezes pelo seu trabalho, não posso perder a oportunidade de parabenizar de novo. Né? Obrigado. E realmente é incrível. Quanto tempo você leva em média para fazer uma pintura, Jackson? Pintura normalmente, quando eu falo o pessoal se assusta, né? Mas é em torno de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Isso. Por exemplo, esse quadro, temos 2 quadros aqui Ah. que você trouxe para o estúdio. São quadros maravilhosos. Quanto tempo você levou para pintar cada um deles? Em torno de uma manhã. 3 horas, Cada 4 um. horas, no máximo. Cada um em torno de uma manhã. Agora, Isso. a questão é, Jackson, você leva em torno ali de 3 a 4 horas para pintar um quadro. Mas você tem inspiração para pintar todos os dias? E, por exemplo, levando em consideração que um trabalhador comum trabalha aí 8 horas por dia, então a pessoa faz um cálculo rápido. Não, dá para pintar fazer 2 artes por dia. É assim que se faz a conta ou não, Jackson? Não. Tipo assim, eu levo ali em torno de 3 horas pra pintar, mas só que o quadro nasce muito bem antes disso. Antes da primeira pincelada, o quadro nasce antes. Então, você vai ver o contexto do quadro, você vai ver uma temática pro quadro, você vai ver, por exemplo, quais são as paletas de cores que casam com o que você quer falar. Então, tipo, 3 horas, mas tipo, sei lá, você leva uma semana pra fazer preparatório. de preparatório para poder fazer a obra. Muito bem. E hoje, Jackson, falando de mercado, né? Por quanto você comercializa cada obra? Existe assim um padrão de valor ou depende muito da obra, depende muito da encomenda? Como é que funciona hoje o mercado para quem, inclusive, pretende trabalhar como artista plástico? Então, por exemplo, é muito comum no mercado a gente ter 2 metrificações, que é o metro linear ou o metro quadrado. Eu costumo fazer pelo metro quadrado,
que é no caso você soma, multiplica ali os lados e coloca o seu valor artista. E aí esse valor artista é o que diferencia de um artista para o outro. E aí é onde você vai colocar a sua experiência, as suas premiações, o valor mesmo que você agrega ao seu trabalho. Então, por exemplo, essas duas obras que estão aqui, elas custariam um valor de 4.300 cada uma. Em torno disso, 4.300 cada uma dessas obras, né? Isso. São únicas, né? Sim, são únicas. Então, eu gosto de trabalhar muito com a questão da escassez. Então, se eu fiz uma obra, só vai existir essa obra no mundo. Ou seja, Não faço réplicas, não faço tiragem, é única. ela é única, quem Ela é possui ela. E assim, muito se fala, né, sobre um mercado riquíssimo, principalmente envolvendo artistas, infelizmente, grande parte dos que já se foram, né? Isso. Há possibilidade de um artista ainda em vida ter aí um grande reconhecimento e vender uma obra por algo em torno aí de 7K, Então, 7 dígitos, né? Enfim, Então, é muito comum. é Jó. muito comum. É comum. Só que assim, uma fase, eu costumo dividir a carreira de um artista em 3 estágios. Então tem a fase de aspiração, que é aquela que a gente falou no início, que é quando ele está experimentando. E aí tem a segunda fase, que é a fase do emergente, que é onde ele já descobriu o que ele gosta, já sabe sobre o que ele quer falar, mas ele ainda é desconhecido. Então essa é a fase onde o artista vai suar. Essa é a parte que o artista vai suar. Trabalhar muito e ganhar pouco. Então ele vai estar trabalhando e vai ter um emprego paralelo. Então é a fase onde muito artista acaba desistindo. Então é a parte que separa o joio do trigo. E aí se ele conseguiu romper essa barreira, ele chega na última fase, que é o artista consagrado. Que é onde ele vai vender ali as obras por milhares de reais. A obra dele vai estar em leilão, assim, leiloada por milhões. E a gente tem exemplos tanto na história como hoje em dia. Por exemplo, a gente tem uma artista brasileira chamada Adriana Varejão. Então as obras dela valem milhões. Mas a gente nem precisa ir tão longe assim. Aqui no município a gente também tem. Tem a Galeria de Arte Tria, que é do galerista Daniel, que lá ele tem assim, alguns artistas que valem muito dinheiro. E são artistas vivos. Muito bem, isso é importante, né? Porque Isso. a gente, muitas vezes, principalmente na escola, né? A gente estuda tanto sobre artistas que já não estão mais vivos, né? Isso. E é importante a gente valorizar em vida, né? Isso. Valorizar o trabalho do artista em vida. Mas você falou aí de algo importante, da separação do joio do trigo. É só talento? Não. Ou seja, muitas tipo- vezes um cara muito bom, ele pode, infelizmente, não conseguir avançar para a próxima fase. É porque, tipo assim, por exemplo, quando a gente tá trabalhando, muito artista pensa que ele só vai pintar e alguém vai descobrir ele. Cara, isso é muito raro, muito, muito raro. Então, é tipo 80% ali bastidor, suando a camisa e 20% ali de inspiração você pintando. Então, é você fazer network, é você saber vender, é você saber fazer marketing, é você saber fazer sua obra circular no sistema da arte em si. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, Altos Bucão, que tem... Esse é um artista que já faleceu. Ele tem as obras dele nos ministérios do governo lá em Brasília. Para ele chegar, hoje as obras dele, ele é super disputado entre os colecionadores. Mas para ele chegar nesse nível, após a morte dele, em vida, ele foi muito disputado. Em vida, né? E ele já é um exemplo de artista que foi disputado, né? Mas, enfim, o que você está nos dizendo é que existem bastidores que muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, a população não consegue enxergar, né? E muitos artistas, né? Pessoas que têm vontade também não conseguem enxergar. E isso é muito importante a gente falar, né? Especialmente para que as pessoas não desistam, para que procurem realmente entender o que faz a diferença na profissão, que não é apenas aquele momento em que você aparece. Né? Como é o seu comportamento para que você consiga aparecer.
Isso, de certa forma, é um grande recado para quem é indisciplinado, né, Jackson? Tem que ter. Pessoas indisciplinadas, infelizmente, ou felizmente, sei lá, não vou nem julgar aqui, mas a verdade é que pessoas indisciplinadas estão cada vez menos tendo espaço, cada vez menos tendo oportunidade. Né? E ainda mais com o que a gente tem, que é a IA. Nossa, então, por exemplo, só fazer uma obra bonita não é suficiente. Porque a IA em si, ela já faz uma imagem bonita. Pronto, agora você tocou num ponto que eu vou perguntar para você. Então você acredita que a inteligência artificial é capaz de fazer uma obra bonita? Ela consegue fazer imagens bonitas, mas colocar significado, ter um contexto ali por trás, ter uma mente que suou, que pensou, que inspirou, ela ainda não consegue. Você pode lhe escrever um prompt, faça uma arte bonita. Sim, ela vai lá e vai fazer. Vai fazer. Mas ter uma história, um porquê dessa imagem, ela ainda não faz. E você acredita que haverá essa distinção por parte do mercado comprador em relação a uma obra feita por uma inteligência artificial e uma obra feita por um artista? E o que vai definir, né, o que vai diferenciar para esse mercado? Tendo em vista que beleza, se a gente falar exclusivamente de beleza, ambas as obras têm. Isso. Então, por exemplo, o pessoal fala muito de arte feita com IA. Então, por exemplo, hoje é muito tabu por exemplo, hoje quando eu vou participar de uma exposição, não é comum ter obras feitas por IA. Mas, por exemplo, se a gente pensar lá nos anos atrás, por exemplo, o pessoal achava que grafite era vandalismo. Hoje grafite é visto como arte. Alguns anos atrás também pensavam que só a arte digital de você pintar ali com Photoshop não era arte em si, você usa o software, mas hoje já tem. Então eu acredito que assim, muito lá no futuro possa ser que a arte feita com IA crie um espaço nesse sistema da arte. Mas não compete com o... Não, aí seria linguagens diferentes. Então, por exemplo, teria o mercado de arte com IA, o mercado de fotografia, o mercado de escultura. Então teria distinções. E é aquilo, né? Quando eu olho para a inteligência artificial, para a tecnologia como um todo, eu vejo o seguinte: a tecnologia, a inteligência artificial, ela facilita, né, e vem para estimular e, de certa forma, contribuir com a produção em massa. Sim. Mas quem compra um quadro de um artista, ele não está procurando produção em massa. Ele busca justamente o contrário. Isso. Ele não quer algo que esteja ali, que seja produzido em larga escala, em massa, Isso. não. Ele quer algo exclusivo. Isso. Quem é colecionador, principalmente, que gosta de colecionar, que paga muito dinheiro por obra de arte, não quer algo que é em massa. Ele quer algo que é exclusivo. Você acredita que essas artes feitas com a utilização de inteligência artificial, impressoras 3D, enfim, de certa forma, isso vai contribuir para o artista ou vai prejudicar o trabalho do artista? Eu acredito que possa ser usado como ferramenta, mas não como final. Então, por exemplo, você usar IA para, por exemplo, validar uma ideia. Por exemplo, estou com a ideia de criar, vamos supor, uma senhora numa cadeira. Como que eu posso imaginar? Aí você pode pedir uma referência visual. Olha só, ela criou aqui, eu acho que tem potencial. Então eu vou seguir com a ideia. Ou não ficou legal, acho que é melhor seguir por outra linha. Então, se você utilizar a IA como ferramenta, beleza, bacana, mas você usar a IA como final, eu já não acho muito legal. Não é legal. A Mari está contribuindo com a gente aqui e ela disse o seguinte: não coloca emoção, ou seja, a IA não consegue transmitir emoção. Né? Não. Por melhor que ela consiga fazer, ela não consegue transmitir emoção. Essa é uma realidade ainda. E eu não acredito que a IA, né, chegue a um nível próximo daquilo que o ser humano consegue. São máquinas, por mais perfeição que elas consigam, o ser humano é único. É aquela velha história: por mais que eu estude todas as técnicas que o Jackson Willi conheça, eu jamais vou fazer um quadro igual ao dele. E tipo, por exemplo, uma coisa que o ser humano consegue fazer é a questão, o erro em si, que muitas vezes quando eu vou fazer
estou ensinando, né, com meus alunos, e meus alunos às vezes têm medo de errar. Só que eu falo para eles, não tenha medo de errar. Não existe defeito, existe apenas efeito. Olha só, isso é interessante, hein? Isso. Não existe defeito, existe efeito. O que é que você faz com erro? Então, por exemplo, quando a gente faz uma obra de arte, eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu gasto ali pouco tempo, então eu tenho pouco tempo para ficar consertando erro. E aí, o erro que parece que para muita gente acharia que é erro, na verdade se incorpora à obra. Ou seja, naquele primeiro momento, Isso. você olha, se você olhar, você diz, é um erro. Mas, posteriormente, Isso, ele se junta. É, por exemplo, se a gente olhar, a gente parece que é simétrico. Um lado do rosto é igual ao outro. Mas se você olhar assim, por detalhezinho, você vai perceber que o lado direito não é 100% fiel ao lado esquerdo. Você acha que isso é um defeito? Eu diria que, que é um efeito. Por exemplo, que contribui com sua beleza, entendeu? olha que legal. Jackson, por falar em sua experiência como professor, você também tem experiência internacional, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência internacional para os nossos ouvintes. Então, minha primeira experiência foi em 2018. Então, a primeira exposição que eu fiz foi na Embaixada Brasileira no Chile. Foi através de uma curadoria da Argentina. Então, eu comecei ali, depois eu fui para os Emirados Árabes, em Dubai, onde eu conquistei meu primeiro prêmio internacional. Então, é o maior... Lá em Dubai é o maior salão de arte do Oriente Médio e é um dos maiores do mundo. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer o príncipe Ahmed, que é membro da família real do Emirados Árabes. Tive a honra de conhecer a baronesa Giselda, que é ali da Noruega. Então assim, você vai conhecendo, você vai tendo um network e a partir disso a gente vai se... crescendo, né? É tanto que, através dessa exposição de Dubai, que eu conheci a baronesa, e aí eu recebi o convite dela para fazer uma residência na Noruega. Então, passar um período morando na Noruega, produzindo e fazendo exposições por lá. E aí? Aí a gente está planejando para ver se consegue fazer pro ano que vem. Pro ano que vem. Tentando, vai dar certo, com fé em Deus. Tem vontade de ir, Jackson? Ah, com certeza. Treinando o inglês eu já tô. Precisa treinar, né, Jackson? Essa questão de idioma, né? Isso. Que dificulta um pouco. E como foi para você conseguir acesso a esses espaços? Então, tudo começa com network. Então, por exemplo, eu conheci um artista que conhecia um curador e o curador conhecia... Então, você vai ligando os pontos até você chegar aonde você quer. Tem que estar envolvido. Né, isso, então você tem que estar circulando. Então, por exemplo, às vezes você não conhece, mas alguém conhece a pessoa que você quer chegar. Então você chega nessa pessoa, essa pessoa vai te dar outro contato, e esse outro contato vai te dar outro contato, até chegar onde você quer. Tem alguma obra que você fez que você poderia destacar pelo alcance que essa obra conseguiu ou pelo local em que ela está? Cara, eu tenho uma, mas ela ainda não chegou ao ponto, que é a obra que eu tô fazendo para o Itamaraty. Está em desenvolvimento. No caso, eu já concluí e a gente está no processo de seleção, que é a obra que ela vai entrar pro acervo do Itamaraty. Então, vai ser uma obra já com uma bagatela maior. Então, já seria uma obra no valor de R$35 mil. Seria uma obra maior. Isso. Né? E em relação às que já se concretizaram, né? Você acredita que hoje você tem obras em quais locais do Brasil ou do mundo? Enfim, você já tem obras espalhadas aí pelo mundo? Já. Então eu tenho algumas obras que já foram para a Turquia, outras que foram para a Argentina. E essas obras ficaram lá? Quem são os Isso. proprietários dessas obras hoje? Você tem informações? Não tenho informações. Não tem. Foi por colecionador anônimo. Venda para colecionador anônimo. Ou seja, Isso. e onde você expõe essas obras ou elas são feitas por encomenda? Algumas são feitas por encomendas e outras a gente consegue através de exposição ou de salões de arte.
Jackson, eu quero muito agradecer a sua participação aqui dentro do Jornal Impacto 91, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito das aulas, né? Você falou que é professor. Quem quiser aprender, quem quiser, ou seja, eu acho que eu tenho talento para isso, ou eu acho que meu filho tem talento para isso. Como que essa pessoa pode te encontrar? Você atende esse público? Fala um pouquinho a respeito dos seus alunos. Então, eu tenho uma parceria com o pessoal da Escola de Arte Interarte, que é da Leia Plutão, e lá eu ministro aulas tanto de desenho, com lápis grafite e lápis de cor. E lá também tem outros professores. Então tem a Elisa Plutão, que ela também ministra aulas de pintura. Então, através dessa escola que fica aqui no centro, na Rua Piauí, número 531. Então, você pode conseguir por lá. A partir de qual idade a pessoa já pode começar a estudar com você? Comigo é a partir dos 9 anos. Aí com a Elisa é a partir dos 7 anos. Ou seja, desde cedo já pode começar a desenvolver aí. Isso. E hoje quais são as técnicas que você ensina? Hoje, majoritariamente, eu estou ensinando através do lápis grafite e lápis de cor. Mas eu também, para quem quer e não consegue ir até a escola, eu também tenho a versão online. Você tem curso online hoje? Isso. E como é que faz para acessar esse curso online, Jackson? Ele está hospedado hoje na Hotmart, o nome é Realismo para Leigos, e a ideia é pegar aquela pessoa que está começando do absoluto zero, ainda está fazendo stickman, que é os bonequinhos de palito, a chegar ao nível do realismo. Do bonequinho de palito dá para chegar no Jackson, aí é demais, né não? E a ideia é fazer com que a pessoa chegue, tipo, por exemplo, de conseguir fazer pelo menos o primeiro desenho em 90 dias. Você está dizendo que eu, que só sei desenhar bonequinho de palito, consigo desenvolver a habilidade de fazer obras de artes maravilhosas e admiráveis, Jackson? Consegue. Tudo é questão de método, é técnica. É técnica, né? É técnica. Então, primeiro o interesse. Isso. Teve interesse, independente do nível de conhecimento, a pessoa consegue ir avançando. Agora eu me recordo que teve uma época em que você divulgava bastante os retratos. Você fazia retratos de pessoas. Você ainda continua fazendo esse trabalho? Continuo sim. E hoje também eu estou fazendo também obras para cerimônias de casamento também. Olha só. Que é pintura ao vivo. Como assim, Jackson? Explica pra gente, pintura ao vivo. Isso, no caso eu chego no casamento e enquanto tá ocorrendo a cerimônia, eu tô pintando a cerimônia em si. Você tá ao vivo. A cerimônia está acontecendo. E eu lá fazendo a pintura para eternizar aquele momento. E se te pedirem para fazer, por exemplo, mas eu quero que você coloque os noivos, mas a noiva não entrou ainda. Você usa uma referência e consegue fazer? Isso, a gente faz através de referência, a gente tem um formulário para pesquisa de referência, a gente manda uma obra de referência para aprovação dos noivos, para a gente chegar lá, tipo assim, não chegar de improviso, chegar com algo pré-pronto, sabe? Pré-aprovado. Olha só que legal, né? Que bacana, né? Eternizando esse momento através de uma pintura. A busca ainda por retrato, né, é grande, né? Até porque a gente falou agora há pouco da IA, é possível fazer um retrato na IA? Mas não, já falamos aqui um pouco das características, mas ainda há uma procura grande em relação a retratos? Continua tendo. É algo que o pessoal gosta. De ter uma obra da própria pessoa, sabe? Ela gosta. Gosta. E como é a precificação de um retrato, por exemplo, Jackson? Como eu falei, Jota, eu gosto de precificar pelo metro quadrado. Então, por exemplo, eu tenho alguns tamanhos disponíveis, mas a pessoa, se quiser, ela pode pegar um tamanho personalizado e através do tamanho da obra em si, a gente calcula ali o valor. É por metro quadrado nesse caso? Isso. E você vai cobrar. Então, a gente pede um quadro menor, um quadro maior. E aí a gente vai ajustando os valores. Jackson, eu sei que, obviamente, né, que a questão preço, ela, para muitas pessoas, é o que menos importa, né? Tendo em vista o objetivo que a pessoa tem. Mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, têm um sonho de ter um retrato, né, feito ali por um artista, com a gabaritagem que você tem,
e fica pensando, meu Deus, eu acho que eu não vou ter condições de pagar, isso é dinheiro de outro mundo. Então me perdoa insistir nessa pergunta, mas é porque eu, assim, como eu já tive acesso, inclusive, a você em relação a isso, fala a respeito de preço inicial, preço médio, para que as pessoas entendam que é possível ter uma arte de um artista dentro de casa, uma arte exclusiva, sem precisar, enfim, não é coisa de outro mundo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, mais ou menos, de uma tela, por exemplo, 50x70. Não é uma tela muito grande. Eu considero uma tela pequena. Então dá para fazer em torno de 2.800. 2.800 em torno disso, né? Isso. Ou seja, você tem uma obra de arte com a sua imagem dentro da sua casa por 2.800. Não é dinheiro de outro mundo, né? Aquilo que a gente sempre fala. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade, você pode realizar. Isso. Jackson, qual é a tua rede social? Contato, enfim, como te encontrar mais facilmente, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito do teu trabalho. Fique à vontade para divulgar aí para os nossos ouvintes. Então, vocês podem me encontrar no @JacksonWillyArt, tanto no Instagram quanto no TikTok. Também pode me encontrar no Facebook e no YouTube como Jackson Willy. Jackson Willy. Agradeço muito a sua participação. Se tiver mais alguma informação, fique à vontade para passar para os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Jackson Willy. Eu queria só falar sobre aquela questão da tela de 2.800. Pronto, fica à vontade. Por exemplo, algumas pessoas às vezes podem pensar, 2.800 é caro, mas a obra ela se valoriza. Então, por exemplo, lá no meu início de carreira, eu vendi uma obra desse mesmo tamanho por R$500. E hoje as obras já estão valendo 2.800. Então, imagine daqui a mais 5 anos, daqui a 10. Quanto que uma obra vai valer? Ainda tem tudo isso, né? Eu vou inclusive deixar para uma outra ocasião para que a gente possa falar sobre obra como investimento. Isso. Porque a gente fala muito sobre beleza, né? Enfim, sobre admiração. Mas existe um mercado que compra a obra como se estivesse comprando ouro, como se estivesse comprando ações de uma empresa, como se estivesse comprando Bitcoin. Existe um mercado. E inclusive, salvo engano, teve uma jogada, não dentro de campo, mas fora de campo, do Neymar, em que ele investiu em uma obra e pouco tempo depois essa obra supervalorizou, ele foi lá e vendeu essa obra, fez uma grana enorme, né, nessa transação. Ou seja, existe também esse mercado, né, Jacques? Isso. E também tem muita questão, por exemplo, de investidores, assim, pessoas muito ricas que compram obras de arte, esperam elas valorizar e aí fazem a doação e no imposto de renda, o valor doado elas abatem no imposto. Jogada, estratégia, isso é estratégia também. Enfim, bem interessante isso que o Jackson falou. Eu sei que cabe uma entrevista somente sobre isso, inclusive trazendo o especialista em direito tributário para falar a respeito disso. Mas Jackson, muito obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Jota. Eu que agradeço. Agora 12h31 em Luiz Eduardo Magalhães, 12h31 na